Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa 16ª aula de Química e hoje o assunto é dissociação de bases. Nesta aula nós vamos retomar aquela frase que foi falada anteriormente, base o que sabemos, dissocia OH-. Essa dissociação, característica de uma ligação iônica, ela acontece nos nossos hidróxidos e a representação dessa dissociação está esquematizada logo ali embaixo da frase base o que sabemos, dissocia OH-. Você tem o cátion, sódio mais um, e o hidróxido, cujo nome está ali, que eu acabei de grifar, é o que caracterizaria esta função básica ou esta característica meio corrosiva, meio cáustica, inclusive, é um efeito sensível do nosso corpo com relação a este componente químico, uma base. Isso só se deve à sua dissociação em água. Lembrando que tanto no ácido quanto na base que nós estudávamos, esse caráter ácido ou básico só ocorre devido à sua dissolução em água, sua solubilidade em água. E as bases têm uma facilidade razoável para se dissolver. Inclusive, é essa capacidade de dissolver ou não que vai indicar para nós a tendência das forças da base, que vai logo abaixo desse desenho esquemático que eu fiz. As bases elas podem ser classificadas como muito fortes, forte, fraca ou muito fraca, seguindo uma orientação minha pessoal, onde existem algumas ressalvas. Por exemplo, alcalinos, os metais alcalinos que constituem as bases, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, que são os três mais comuns, derivam de metais alcalinos, o sódio, o lítio e o potássio. Esses três que eu citei agora, eles fazem parte de um grupo de bases muito fortes. São os álcalis mais intensos que nós temos na química, que apresentam uma dissociação muito grande. Logo na sequência, nós temos os alcalinos terrosos, que derivam da família 2A, os metais mais conhecidos, magnésio, bário, cálcio. São os três que normalmente surgem em alguns exercícios, principalmente o hidróxido de cálcio, que é uma base utilizada na construção civil, a cal apagada ou cal extinta. Esses alcalinos terrosos apresentam essa denominação, inclusive, porque os hidróxidos destes alcalinos terrosos, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, eles apresentam uma solubilidade mediana, são solúveis, alguns se apresentam até em suspensão. O que seria uma suspensão, professor? E diferente de dissolução, né? Quando está dissolvido, você não vê aspecto visível nenhum no líquido, parece água pura, como no caso do Sonrisal. Agora, quando você pega alguma base que, porventura, não se dissolva completamente, fica uma coisa meio turva, um aspecto que lembra um pouco água suja, ou também podemos falar de aspecto leitoso, e isso se deve à sua dissolução em água, que não é assim perfeitíssima, cristalina, linda, como nos alcalinos. Por isso esse nome, alcalinos terrosos, pois não se dissolvem completamente 100%. Mas mesmo assim, a força é considerável. E muitos exercícios consideram o hidróxido de cálcio e o hidróxido de magnésio como uma base forte. Nós podemos olhar para as reações aqui para já fazer a associação do conceito da força com a reação de dissociação que logo eu vou apresentar. Na sequência, você tem as bases fracas. E aqui eu peço que memorizem o hidróxido de alumínio e o hidróxido de amônio. São duas bases bastante frequentes em alguns exercícios e no nosso cotidiano. Portanto, é muito importante memorizar que é uma base fraca. O hidróxido de alumínio é usado para fazer aquela peneiração, a floculação que ocorre no meio aquoso quando nós estamos tratando a água. E o hidróxido de amônio, futuramente nós vamos ver como uma solução de amônia, em que torna mais básica a solução devido à presença da amônia. Esses dois hidróxidos são classificados como fracos.
dentro dessa hierarquia. Lembrando que este fraco é sempre comparativo, não é que eles são fracos a ponto de que eu posso beber à vontade, né? Lembrando que tudo isso é relativo, nós temos uma comparação de intensidade e os últimos da lista de força são os metais de transição. O ferro, o cobre, níquel, cobalto, todos aqueles metais que aparecem na tabela periódica, no miolinho da tabela periódica, são chamados metais de transição. Eles apresentam uma solubilidade muito péssima em água. E isso dificulta a manifestação do seu caráter básico, que está terminantemente ligado com essa solvatação do hidróxido. O hidróxido ele precisa estar livre, solvatado no meio aquoso, para que este caráter básico fique manifestado. Se você não tem a saída do hidróxido, se o seu metal de transição segura esse hidróxido e não solta por nada, o caráter básico será muito pouco pronunciado, será muito fraco. Com isso, nós temos essa classificação que será cobrada nos exercícios, portanto, tome nota dessa tabelinha. Agora, as reações. As reações de dissociação, elas não são difíceis, são bem mais fáceis que a dos ácidos, minha opinião, onde você tem o reagente, o hidróxido, e o produto. Você tem cátion e ânion. Da mesma forma como nos ácidos nós tínhamos o ácido, o cátion e o ânion. No caso aqui da base, vou tomar como exemplo o hidróxido de sódio, que é o primeiro aqui. Esse composto básico, quando dissolvido em água, esse reagente, portanto, vai gerar dois produtos, o cátion sódio, sódio 1+, e o ânion hidróxido, que acompanha todas as reações aqui abaixo. Todas elas produzem o hidróxido. Perceba que a diferença entre as reações está na estequiometria, que são esses números que corrigem o balanço de massas, que está relacionado com a conservação de massa. Tudo que você tem no início tem que ter depois. Nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma. No caso do hidróxido de lítio, perceba que eu continuo tendo lítio, eu continuo tendo OH. A diferença é a manifestação dessas partículas na forma de íons, cátion lítio e ânion hidróxido. É muito importante esse exercício do vocabulário para você já ir fixando o que é cátion e ânion, inclusive os nomes. No terceiro exemplo, nós temos o hidróxido de magnésio. E aqui perceba o detalhe que aparece 2 logo abaixo do OH. Isso está terminantemente ligado à ligação iônica. Quando nós fizemos aquele cruzes, esse 2 se refere, portanto, ao magnésio, que está na família 2A, carga 2+. Com esse balanceamento, nós somos obrigados a colocar como produto 2 OHs, 2 hidróxidos, uma vez que existem 2 OHs na sua estrutura. O mesmo aparece no hidróxido de cálcio, que aparece com 2 OHs. Isso necessita de 2 OH-, 2 hidróxidos nos seus produtos. Os cátions apresentam carga 2+, como podemos suspeitar devido a esse número 2 que aparece na estrutura. Percebe que as informações todas são importantes, não é algo feito assim sem atenção. O hidróxido de alumínio, por exemplo, ele apresenta essa diferente numeração, aparece o número 3 logo embaixo. Isso se refere ao alumínio, que está na família 3A, que apresenta um cátion 3+. Por isso, inclusive, você vê o cátion alumínio 3+, como produto, e 3 OHs, 3 hidroxilas, justamente devido à presença dessas 3 OHs na estrutura do hidróxido de alumínio. Não é diferente com o hidróxido de amônio. Aqui eu coloquei apenas o 1+, para que fique visualmente fácil de compreender a notação. O hidróxido de amônio ele libera o cátion amônio, que é NH4, mais 1 lá em cima, e o hidróxido OH-. Bem parecido com a ionização do hidróxido de sódio em termos de carga, pois liberou um cátion monovalente e um ânion monovalente. Agora o último exemplo, o exemplo do hidróxido de ferro, nós temos o FeOH3, são 3 OHs, formando 3 hidróxidos, e a carga do cátion 3+, justamente devido a esses 3 OHs. Essas reações serão cobradas e você vai ter que identificar nos exercícios. Portanto, tome nota de alguns, pois aqui nós já temos alguns exercícios prontinhos para você.
Agora, vencido essas duas etapas, tanto da reação de dissociação quanto da força das bases e a estrutura, como eu devo entender dessa dissociação, vamos agora passar a uma segunda etapa da nossa aula que vai tomar um pouco mais de tempo, que é essa dissociação parcial. Como é que essa dissociação acontece parcialmente, em etapas? E a estrutura dessa dissociação não é muito diferente. Tanto que se você for copiar, você vai perceber que a única diferença entre as reações é, lógico, o número de carga do cátion, mas o elemento químico apenas. Se você comparar a estrutura da dissociação parcial do hidróxido de magnésio com a dissociação parcial do hidróxido de cálcio, você vai perceber uma semelhança muito grande, a diferença apenas nos elementos. Então não é algo tão difícil de compreender. Vamos começar com o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio ele apresenta a dissociação em etapas, primeiramente eliminando um hidróxido. Portanto, você imagine um composto com carga neutra, perdendo uma carga negativa. Como ele estava neutro, as cargas estavam equilibradas. A saída de uma carga negativa provoca o surgimento de uma carga positiva, o que está indicado ali com esse sinal positivo para esse composto e o sinal negativo para o hidróxido. O nome desse elementozinho aqui não será cobrado, mas eu vou mencionar, é o hidróxido de magnésio 1, hidroximagnésio, é o cátion monovalente hidroximagnésio. Perceba que as cargas estão indicadas e o saldo é zero. Eu tenho uma negativa e uma positiva que somadas dá zero. E a presença de um OH ainda na forma. Dos dois hidróxidos, apenas um saiu e o outro ficou. Eu coloquei um parênteses para que visualmente fique mais claro essa saída de um dos OHs. Continuando, a dissolução parcial vai para a sua segunda etapa agora, onde novamente será tirado um OH. Este OH que faz parte da estrutura será eliminado. Portanto, se existe a saída de uma carga negativa, deve surgir uma carga positiva, acrescentando uma carga positiva no que já existia. Portanto, se esse composto, o hidroximagnésio 1+, apresentava carga positiva 1, o que restou, o subproduto magnésio, tem que ter a carga 2+, enquanto que um hidróxido é eliminado. Isso é feito em etapas, é como se nós estivéssemos tirando as pétalas de uma rosa aos poucos, até chegar na rosa sem pétala nenhuma. O mesmo processo acontece no hidróxido de cálcio, e você pode usar agora como referência esse novo exemplo para entender. Temos dois OHs, eu vou tirar um hidróxido que vai deixar uma carga negativa separada e isso obriga o surgimento de uma carga positiva, CaOH, o hidroxicálcio mais 1. Esse componente, cátion monovalente agora, pode sofrer uma dissociação, que seria a segunda etapa, perdendo mais um OH e a carga aumentando mais uma unidade, pois a retirada de um negativo faz surgir mais um positivo. De mais um passa para 2+, e eis que surge o cátion cálcio 2+. Essa lógica ela se mantém também nos exemplos ao lado, onde você tem o hidróxido de alumínio e o hidróxido de ferro. No caso, ferro 3. No hidróxido de alumínio, perceba que nesta primeira etapa, com a eliminação do hidróxido, você tem o dihidroxialumínio, com carga mais 1. Saiu apenas um hidróxido. E aí, esse componente, esse subproduto da primeira etapa agora será reagente da segunda etapa. Portanto, o dihidroxialumínio positivo 1 perderá um hidróxido negativo, ficando agora com duas cargas positivas. Com a saída do negativo, ficou 2 positivo. Como eu tinha mencionado no exemplo da rosa, se eu tenho pétalas, eu tiro duas pétalas. Numa rosa, eu tiro duas pétalas, ficam 2 buracos. Se eu tiro o próximo OH, ficam 2 cargas positivas. E esse hidroxialumínio 2+, agora sofrerá a última dissociação com a eliminação do terceiro grupo hidróxido, e o surgimento do cátion alumínio 3+. Então, resumindo, hidróxido de alumínio, eliminação de um hidróxido,
formação do dihidroxialumínio mais 1. O dihidroxialumínio mais 1, eliminando mais um hidróxido, formando o hidroxialumínio 2+. Este, por sua vez, quando perde o último hidróxido, forma o alumínio 3+, o cátion alumínio. Essa sequência em 3 etapas apresentam esses subprodutos que, mais uma vez, será cobrado em alguns exercícios. Fique atento aos subprodutos ou aos produtos destas primeiras etapas, das segundas e terceiras, enfim. Tome nota dessas reações, faça um resumo em seu caderno ou em sua folha, pois essas etapas são importantes, essas interpretações ajudam a fixar os conceitos da ligação iônica, essas dissociações que acontecem no caso das bases, e lembrando-se que nos exercícios você pode e deve procurar o professor para perguntar. Mesmo que alguns exercícios podem ser fáceis, você pode apenas querer confirmar algumas respostas. Mesmo que a turma possa estar entendendo o conteúdo, é sempre importante ressaltar esse detalhe de que a dúvida é que fortalece o seu conceito e o seu entendimento. Eu espero que todos tenham compreendido essa aula, que ficou bem simples e resumida. Os exercícios estão bem tranquilos e fáceis. E bora lá, né? Qualquer dúvida, mais uma vez, estamos aí à disposição. Um abraço e até a próxima.